Professor Rafael. Um debate começou antes da elaboração da base. Alguns historiadores começaram a colocar a questão da importância de ter a base comum curricular nacional. E o debate, por parte de alguns historiadores, era o seguinte: o professor era sempre um ponto de vista negativo do professor. O professor não dá conta, ele não dá conta de elaborar seu currículo, ele precisa de uma orientação. O currículo hoje, era um outro dado colocado muito na discussão, o currículo hoje é marcado pelo livro didático, é o livro didático que define o currículo da sala de aula, né? Quer dizer, quem define qual é a aula é o livro didático, o que você vai dar aula de conteúdo, o que você vai seguir e tal, é o livro didático. Mas eu colocava nessa discussão uma discordância assim, radical com relação à necessidade de obrigatoriedade, uma base que fosse padrão para o Brasil inteiro. Primeiro, pela diversidade desse país. Segundo, por um processo. Segundo, por essa visão um pouco negativa do professor, né? Porque, embora, vamos supor que os professores realmente sigam o livro didático só, e essa é a sequência, vamos supor que essa fosse a realidade. O tempo inteiro nós estamos vendo professores que não fazem isso, né? Que ele reelabora, ele cria o seu currículo, ele modifica a partir da realidade do aluno, né? O tempo inteiro o professor está... Veja, nesse contexto que a gente está vivendo, o professor é a ponta de lança lá que está enfrentando essas ideias que estão no debate público, essas ideias conservadoras que estão no debate público. O professor está lá discutindo, reconstruindo o seu currículo, né, em sala de aula para atacar ou debater, discutir essas concepções dos seus alunos. E o meu medo era uma base de cima poderia engessar mais ainda a autonomia do professor nessa construção. Porque realmente existe um processo, né, que tem avançado, e não é um processo pensado, que tem avançado no mundo inteiro, dessa retirada da autonomia, né? Por exemplo, as grandes avaliações, alguns processos, aqui em Goiás, por exemplo, a tutoria, que começou a ir na sala do professor e ver se ele estava cumprindo o currículo oficial, né? Olha que absurdo. Que a gente sempre falava assim, fechou a porta da sala, aqui eu que construo, né? Essas grandes avaliações que geram uma pressão sobre as direções, que geram uma pressão sobre o professor, né? Então, usa apostilamentos. Então, existe um processo mesmo de avanço, de retirada desse papel autônomo do professor para a construção de uma normatização. Inclusive com discurso, por exemplo, no relatório, em vários relatórios do Banco Mundial, talvez o mais exemplar, né, seja aquele Professores Excelentes, não sei se já viram esse relatório, para a América Latina, que é um relatório para a América Latina, onde ele coloca o grande problema da educação é o professor. E a premiação. Esse é o grande problema na educação na América Latina, são os professores. E um dos problemas dos professores é que o movimento deles é forte. Os sindicatos, a gente acha que nossa luta é fraca, né? Nossa categoria não luta e tal, mas na avaliação do Banco Mundial, os sindicatos dos professores na América Latina é o maior sindicato, o sindicato que mais tem pressão entre as várias categorias profissionais. E eles não deixam certas medidas que deveriam acontecer ocorrerem, né? Como, por exemplo, eles não aceitam, muitas vezes eles são contra bônus para o professor, que é uma forma da gente conseguir controlar o que o professor tem que fazer para ele conseguir bônus. Ele não aceita nenhuma flexibilização da estabilidade do professor, que seria outra forma da gente controlar o professor, porque se ele não faz o que a gente quer, a gente manda ele embora, né? Então, assim, a minha pergunta era nesse sentido. Não sobre o projeto de vocês, porque sobre o que vocês construíram, ele tinha uma radicalidade que eu acho que é muito importante, que é realmente superar esse modelo etnocêntrico, né? Mas também a minha pergunta vai aí. A proposta é muito boa, mas como ela está lá em cima, qual é o limite, né? Como ela vem de cima e está passando por todo esse processo de destruição da autonomia do professor e todos esses jogos políticos que vêm lá de cima, não seria o caso, né, da gente fazer esse trabalho mesmo só de baixo para cima? Ou vocês acham que não, né? Também pensando nessa questão do diálogo com a Fundação Lehman ou dessas fundações e tal. Na verdade, o que eles estão fazendo é cooptação, né? Eles estão cooptando, eles pegam os bons trabalhos, os bons professores, aquilo que tem destaque, e chama para dialogar.
mas te coloca para ir para São Paulo, ele chega lá, uma mesa muito... Né, o Itaú Cultural bota aquela mesa filmada, todo mundo vai de terno, você se sente importante. Né? E, no final, você começa a tratá-los como amigos, né? E, no final, você vai abandonando a radicalidade das nossas propostas e se desvinculando do chão da sala de aula, dos professores, dos alunos, da sua concepção. Né? Então, eu queria saber o que vocês pensam desse processo mais... Né, que ocorre por trás. Eu acho que vocês devem ter sentido muito como que isso funciona na prática ali, né? Obrigado. Em partes, eu concordo com a fala do professor Rafael, porque eu trabalhei na proposta curricular do Estado de Goiás na década de 90 e agora em 2004 até 2012. A proposta que está aí disponibilizada é a proposta que a equipe trabalhou de 2004 a 2012, que era outra proposta completamente diferente. Mas era uma proposta financiada pelo Banco Itaú e pela Fundação Ayrton Senna e pelo CEPEC São Paulo. E que daí aconteceram alguns conflitos, porque o CEPEC tinha uma relação muito próxima com o governo Marconi Perillo, com o PSDB. Até porque o CEPEC também, quem dirige o CEPEC ali, quem está dentro do CEPEC, é uma das filhas do Serra. Né? Então, daí para frente, de vários conflitos que aconteceram, de 2004, que a gente produziu de 2004 a 2012, ali, o auge do conflito foi de 2010 até 2012, o que foi feito ali é o que está exposto. Né? E o que eles agora... Eu percebi que, desse conflito aqui em Goiás, a Secretaria de Educação se distancia um pouco das universidades, das duas maiores universidades, PUC e UFG, na composição, na discussão desse documento. Todos os grupos, em todas as áreas das duas universidades que trabalhavam com a Secretaria de Educação, praticamente foram desfeitos. E esse trabalho, como vários outros trabalhos, ficaram a cargo de técnicos da Secretaria de Educação que pouco conhecem as escolas. Né? E daí eu acredito que, por esse conflito de distanciamento, que eles querem um distanciamento da universidade, é muito claro na postura deles. Né? Eles acabaram pegando o documento anterior, fazendo uma adaptação, e agora fez uma adaptação porcamente da base que está aí, que eu digo que seria até um plágio. Você vai copiando frases e mudando palavras, fazendo adequamento de palavras, de conceitos regionais que se usam aqui, né, que a gente tem utilizado aqui. Né? Então, é essa a minha preocupação. A preocupação também, Rafael, é que, muitas vezes, os professores nas escolas não conhecem, não sabem se a base é uma sugestão de conteúdo que vai normatizar um currículo, que vai para um currículo. Porque o que se usa nas escolas, que a gente percebe nos estágios, de fato, o que se chama currículo lá para eles é livro didático. Mas nós temos que levar em consideração que o que está posto no livro didático são essas discussões que vêm de base e que vêm de currículo. Né? E são as discussões que nós fazemos na academia, nas universidades. Né? E daí me preocupa se a base não vai engessar os professores. Na rede estadual, sobretudo. Na municipal, eu acho que a municipal tem mais um pouco mais de liberdade de trabalho. A Varlúcia está aqui, ela participa das discussões na rede municipal e ela poderia dizer isso para a gente. Mas, na estadual, vai engessar, sim, porque o que eu tenho visto é supervisão
de técnicos da Secretaria de Educação nas escolas públicas para averiguar diário do professor se ele deu aquele conteúdo, como está aquele conteúdo no registro diário do professor, no diário de classe do professor. Então, é extremamente preocupante, né? Mas, Hilma, eu achei o trabalho de vocês na Paraíba, de fato, um trabalho exemplar, que eu acho, para a região centro-sul do Brasil. Tá? E daí eu estou associando o trabalho de vocês com uma concepção de políticas públicas, mais de uma política pública mais para a base. Tá? E eu acho que, quando vocês vão sendo convidados pela Fundação Lehman para esse trabalho, Rafael, eu acho que é a hora da gente não se ausentar dele para colocar as nossas posições e a gente infiltrar nesse grupo mesmo. Porque acho que é dali que a gente vai fazer a diferença. Então, eles estão fazendo uma cooptação, mas, nessa cooptação de quem faz uma produção, e eu acho que a gente tem que participar e fazer a nossa fala, sobretudo nesse momento político do Brasil, porque a gente viu que o Lema está apoiando o Bolsonaro e as políticas do Bolsonaro. As duas falas, elas vão nesse sentido da preocupação nossa. E, quando a gente foi fazer esse trabalho, a gente sabia com quem a gente estava lidando. Aquela comissão que a gente montou na Paraíba é uma comissão muito crítica. A gente sabia os riscos que a gente estava correndo. Todos. Inclusive com todas essas fundações, entidades que estão postas. Só que a gente demarcou um lugar, que era um lugar da autonomia, que é conferida pela Constituição Federal. A gente já foi nesse sentido. Então, a gente chegou lá, eles não ditavam as regras para a gente. A gente falava do lugar de Estado, de um ente federado. E vocês, se vocês observarem, eu abri aqui, deixa eu ver se eu localizo. Quando a gente pega o nosso currículo, ele está aqui, como eu falei, eu não posso divulgar, porque está agora, não é mais da nossa competência, está na competência do Conselho Estadual. Só que o Conselho vem com a gente, deixa eu ver se eu consigo abrir. Ele aqui. Me ajuda aqui o colega. Eu abri essa outra que é em PDF, é o programa aqui. A gente sabia, tanto que, se vocês observarem, a nossa opção foi proposta curricular do Estado. Quando a gente falou proposta, isso tem um sentido. Nós estávamos propondo, nós não estamos ditando. É uma proposta que tem que ser, de certa maneira, entendida pelo professor. Por isso que esse dinheiro a gente não conseguiu captar. Os 3 milhões a gente não conseguiu. A gente está reeditando agora ele para a formação do professor. Então, a gente demarcou o lugar. Os nossos formadores são os redatores. Quem vai formar o professor dos 220 municípios, junto com os professores do Estado, na formação, é a equipe dos redatores que elaboraram o currículo, as versões. Por quê? Porque, se vocês observarem, a nossa ideia era de território. Como ela é de território, deixa eu só procurar aqui, que eu queria mostrar para vocês. Achei. Pronto, olha, está vendo? Então, como ela é de território, eu vou passando rapidamente. Aqui são todos os interlocutores que nós conversávamos, inclusive da UFPB. Está vendo? A gente conseguiu alguns. Alguns colegas realmente radicalizaram, não quiseram participar, a Universidade Federal, mas a gente teve a UFCG, a gente teve interlocuções com a UEPB. Então, se vocês observarem como o colega coloca assim a questão da progressão, por que a gente foi para direitos e objetivos? Porque o da educação infantil era. Então, a gente, com todo o discurso que eles vêm para a gente, que eles questionam, a gente diz, mas a gente está fazendo a progressão. Como é que na educação infantil é direito de aprendizagem, o ensino fundamental não é? Então, a gente mantém sempre um diálogo mais institucional. Então, esse é o texto, está vendo? Então, ele é um texto, não dá para a gente ver tudo, mas pelo menos dá para a gente dar uma passadinha assim, porque ele está... O pacto, nós tivemos o CONCED também, a Undime o tempo todo. Aqui é a trajetória dele, como nós construímos a trajetória, todas as etapas.
Está vendo aqui? Então, é educação infantil. E sempre num diálogo. A gente, por fim, tem a parte. E aqui, por exemplo, alguns registros da comissão, dessa comissão estadual. Não é? As premissas, toda a equipe de liderança, o quadro, que eu não pude mostrar no primeiro slide. Está vendo os articuladores que nós conversávamos? Está vendo? Aqui, ó, a presidente da Undime, o conselho, que é representado por esse professor. E aqui tem alguns achar que é a professora Fernanda, que é uma das interlocutores. Aqui é Fernanda, que é da professora da UFCG, né, que coordenou a equipe do infantil. E aqui é a professora Fabiana, que coordenou do ensino fundamental. Então, como nós fizemos esse fluxo todinho, estava nas rodas de conversa, sempre com o professor o professor da educação básica, o professor da educação básica e os universitários. Os seminários, vendo? De Campina Grande, sempre em rodas. Vocês observem que a metodologia que a gente utilizou. O plano de comunicação, nós fizemos, inclusive, vídeos institucionais para estar conversando com esse professor, a parte da imprensa e a parte do pacto. Então, assim, começando, eu queria só mostrar, então, o que o Rafael coloca dessa adaptação do currículo, a gente não pensou numa adaptação, a gente pensou realmente na autonomia. Como foi que a gente trouxe os movimentos sociais? Porque eles também são desacreditados. Pelo trabalho reconhecido que a gente tem no Estado, em Cômputo Undime. Então, como eles respeitam muito a Undime, eles vieram colaborar. Quase que a gente pediu. Gente, nós vivemos em fóruns, em seminários. Chegou a oportunidade da gente colocar algumas das nossas ideias que estão discutidas lá. Nós vamos perder? A gente está abrindo para vocês. Esqueçam a Fundação Leme, esqueçam o MEC. Agora é o nosso Estado, o nosso local. Porque a gente tem que trazer o contexto da cultura, o contexto geográfico, o contexto das manifestações artísticas, está dentro desse currículo, para demarcar o nosso lugar do espaço da diversidade, que é do território da Paraíba. Por isso, foram 3 seminários, por regiões, vocês observaram. E essa autonomia do professor, a gente tem que garantir. Porque, quando ele fechar a porta, tem uma coisa que alguns teóricos chamam de um currículo marginal. Antigamente, chamava currículo oculto, né? Numa outra versão. E ele vai aparecer. Não tem, por mais que você prescreva num documento, por mais que você coloque num sistema online, que é o caso que estão acontecendo agora, de uns modelos de propostas de atividades, ou mesmo uma sequência didática, o professor não faz aquilo do jeito daquilo, não, gente. E no nosso documento ele tem a opção de escolher o material didático, de complementar o que ele quiser. Agora, a gente faz o diálogo com a base. Porque a gente pegou a base, o que era mais prescritivo e geral, e a gente começou a colocar o específico. Então, a ideia nossa, como o professor Rafael coloca, era não repetir, por isso que a gente pensou na estrutura primeiro do currículo, e quando a gente foi elaborando ela, a gente já foi pensando na formação dos professores. É tanto que, nesse momento, a gente já está num projeto criando vídeos. Os redatores estão agora projetando vídeos já para a formação. Porque, na hora que eles abrirem, dos 3 milhões, a gente está reeditando. Como foi que a gente fez? A gente não conseguiu captar o dinheiro, só conseguimos gastar 15%, por conta do processo eleitoral. Mas aí os municípios tinham assumido já. Então, os municípios traziam os professores, pagavam as diárias, traziam o transporte. Os municípios sediavam os espaços, por exemplo, do caso de Sousa. Foi a Secretaria Municipal de Sousa que sediou pelo trabalho que era reconhecido, e esse diálogo que a gente abriu. Com a diversidade, a gente fez vários encontros. E aí eles vieram para um grupo diferente, que eu, pessoalmente, coordenei esse grupo. E tive vários embates com ele, mas, no final, o texto saiu. E, no caso da professora Conceição, a gente percebeu que muitos estados tinham feito essas adaptações. Eu conversei isso ontem com o Leandro, pegava a habilidade e acrescentava. E, no caso do de Goiás, a gente tinha como referência de pegar o currículo anterior, era até um respeito. No de vocês foi mais grave, porque, no caso, pegaram o currículo de vocês, que vocês tinham elaborado, essa versão que você disse, de 2007 a 2004, com o SEMPEC, etc., trouxeram para dentro alguma coisa e adaptaram com a base. Claro que trouxeram algo de inédito também. A questão de engessar o professor, não. No nosso texto inicial, inclusive, a gente disse que a autonomia é do professor, que ele precisa compreender que ele tem um papel dentro da sala de aula. Existe um aluno e o professor, e um objeto de conhecimento. E que ele tem autonomia. O objeto do conhecimento é prescrito, é verdade.
O aluno irá estudar, por exemplo, a revolta de Princesa Isabel, como está no currículo da Paraíba, que foi um dos levantes que levou à Revolução de 30 no Brasil. Então, ele está ali para estudar. Inclusive, eu fui pessoalmente em Princesa Isabel. Eu andei 82 municípios na Paraíba, de março até hoje, porque eu fiquei só à disposição, basicamente, desse trabalho. Então, lá em Princesa, a gente dizia, esse movimento é importantíssimo de história local, que respalda na história, inclusive, nacional. Então, a gente vai ter que colocar isso. Então, essa autonomia a gente estava garantida o tempo inteiro. E o professor pede, gente, o professor pede a autonomia. Ele não quer ser tutelado, ele se incomoda enormemente por essa tutela. Por isso que, quando o professor pediu, deixa de conversa, Rilma, o que a gente quer é conteúdo. Bota assim, aí dizia como é a estrutura. Ele dizia, bota os objetivos de aprendizagem, porque tinha o diálogo com a base, e a gente dialogava com a primeira versão e com as outras, mas coloca assim, objetivo, conteúdo, que é para a gente sinalizar aqui o que é que a gente quer no planejamento, para não seguir o livro didático. Ou a gente segue o livro didático, a gente não tem opinião. Então, a gente segue o currículo do Estado. Então, para não engessar. E com relação à Fundação Lema, eu acho que tanto o MEC nos convidou para uma mesa, quanto à Fundação Lema, é que eles compreenderam, que essa equipe da Paraíba compreendeu o que era currículo. Só é a única forma, porque nós somos rebeldes com eles. Eu conheço todos. Eu estou no movimento dessa base desde 2014. Então, essas fundações, o Itaú Social eu já tive com o próprio Lema, o Jorge Lema, eu já tive numa mesa no MAN, em São Paulo. Mas eles acham a gente rebelde, mas a gente é produtivo. O que nos chama a atenção, o que eles dizem, é o seguinte, porque quando ele vem com uma coisa, a gente já vem com a produção. Olha, é assim que se faz. E a gente está baseado nisso. Aí o discurso acaba, entendeu? A gente fica sempre nesse embate com eles. Agora, nós temos 2 caminhos, Conceição. Deixa eu te falar qual é. Ou a gente vai para dentro, ou eles engolem a gente. Então, a posição da Undime Paraíba, que é a professora Yolanda, que a gente está dentro. E a gente vai para o embate com eles. Entendeu? Então, a gente está sempre no embate com eles. E quando sai, não sai do jeito que eles querem. A gente usa o espaço que estão sendo concedido, mas não sai do jeito que eles querem, entendeu? É isso, eu não sei se eu respondi, mas fica à vontade. Eu queria, quando eu falo da Fundação Lema e da participação, é que eu relembro dos acontecimentos em Goiás, quando eu estava na base, em 2004 até 2009, com a Fundação SEMPEC, que financiava o governo Marconi no estado de Goiás. Quando eu falo que a gente deve participar, eu me preocupo de ser engolidos por eles. Por exemplo, o que acontece em Goiás hoje foi do conflito de não se aceitar o que a Fundação Itaú e o SEMPEC impôs para Goiás, desconsiderando completamente uma história do Estado de Goiás e como eles queriam que a gente fizesse o currículo para atendê-los à posição deles. Inclusive, considerando que o Estado de Goiás, para eles, era um sertão profundo, e que aqui não tinha cabeças pensantes, e que, não tinha universidades com cabeças pensantes capazes de discutir um programa curricular para o seu estado de Goiás com nossos problemas. Então, quando eu falo que é positiva a participação, me preocupa por esse lado também, porque em Goiás há um histórico desse conflito, e o histórico desse conflito foi que as próprias universidades foram alijadas completamente de uma discussão de uma base, de uma proposta curricular para a rede estadual do Estado de Goiás. Por quê? Porque é um governo que ficou há 20 anos sugando o SEMPEC e sugando a Fundação Itaú. Então, talvez preocupa nesse aspecto também. Aí, Rilma, eu só vou completando. Quando a gente fala, que o Rafael coloca, que a base ingesta, quando nós fizemos a primeira versão da base em Goiás, na década de 90,
e que depois passou um tempo, nós fomos às escolas, visitando as escolas, foi a mesma história do livro didático que a professora Marlene contou aqui. Os pacotes que eles receberam do Programa Curricular do Estado de Goiás estavam na sala da diretora, num cantinho, todos empacotados. Aí se procurava o professor, se tinha alguma noção, se tinha alguma sugestão, todo mundo desconhecia o documento. E como hoje todos os professores também, quando nós chegamos nas escolas da rede estadual, ninguém sabe que o documento está online para consulta pública. Do caso da versão daqui. O nosso, como foi diferente, a gente daqui, visitou exatamente. os municípios. 83 presencial. Fora os seminários que eles vieram e participaram por representação. Então, a nossa concepção é assim que o Conselho Estadual for aprovado, a perspectiva é que seja dia 13, agora de dezembro, numa reunião ordinária. Por quê? Porque eles não receberam o documento agora, eles vêm acompanhando desde o início. O Conselho Estadual em AUNCM. A trajetória do currículo vai ser o seguinte: todos os municípios irão receber e vão fazer sua formação continuada. E a UNCM, que é a União dos Conselhos Municipais, nós temos 63 municípios na Paraíba que são sistemas. Então, eles poderão fazer seu currículo também. Então, a UNCM também está com a gente. Ou seja, a gente tentou, no pouco espaço que tinha, dialogar com todos esses parceiros. Mas, assim, é preocupante. Não é fácil lidar com essas fundações, não. Você tem que estar, como diz, um olho no gato, um olho no peixe, entendeu? Com eles, porque a proposta é muito sedutora, inclusive financeira, mas, como a gente vem da crítica do chão, dos movimentos sociais, aí a gente sempre está no embate com eles. Só que a vantagem é que eles nos respeitam, assim, no sentido de dizer, com essa daí o osso é mais duro de roer, entendeu? Começa pelo currículo que a gente fez. Aí eles já ficaram temerosos, que disse, realmente, eles não conseguiram só fazer o que Rafael colocou, a questão, e você também colocou, Conceição, da adaptação. A gente não adaptou. A gente elaborou um outro currículo. Professor Raimundo, você quer falar alguma coisa? Ou vamos pedir a professora Maria Auxiliadora e a colega lá atrás são as que estão inscritas para falar. Até voltando a essa problemática da adaptação ou não adaptação, você falou, e até eu, assim, escondidamente, olhei no Google, porque foi uma concepção, para mim, nova, de currículo etnográfico. Porque o Tomás Tadeu, o Michael Apple, vamos dizer assim, o Goodson, né? Sacristã, todos os teóricos do currículo, eu não consegui localizar essa concepção de currículo. Eu conheço e até trabalho com a pesquisa etnográfica no currículo. Eu achei até um texto meu, quando eu procurei aqui no Google, tinha um texto que eu escrevi sobre trabalhando o currículo por dentro, uma perspectiva da pesquisa etnográfica com professores. Um trabalho assim, que a gente fez no município de Araucária durante 2 anos, num curso de extensão sistemático para construir a proposta curricular. Eu considero, para mim, uma experiência que me fortaleceu muito em acreditar que os professores de história, que eu conheço, eles são capazes de ir construindo propostas curriculares. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim, onde você está ancorando esta teoria da currículo etnográfico, se é na perspectiva exatamente que vocês trabalharam, de fazer um percurso etnográfico com os professores, ou é uma concepção de currículo dentro dos paradigmas das teorias de currículo.
Eu, só aproveitando para falar, na educação indígena, a gente trabalha com territórios étnico-educacionais, que é muito interessante a proposta. A gente organizou as populações indígenas. Por exemplo, aqui nós temos Xingu, forma uma área, que era a antiga ideia de áreas culturais do Galvão, por exemplo, depois o Melate atualizou, professor Júlio César Melate, e depois isso foi adaptado para o sistema de ensino. Então, nós temos, por exemplo, aqui o Araguaia e Tocantins, formam um território, Xingu forma outro território. Nós aqui que trabalhamos na licenciatura intercultural, nós trabalhamos com esses territórios. Professora, foi só um adendozinho para a gente pensar nessa discussão, que é interessante. Bom Sim. dia. Meu nome é Mayra, sou professora também da Educação Básica, mas eu sou professora da Educação Básica do Estado da Bahia. E eu estou em Goiás há pouco tempo para poder cursar o programa de pós-graduação. Na Bahia, também houve uma divisão em territórios, conforme a professora Hilma falou, e também a discussão por lá passou por essa questão de territorializar todo o Estado da Bahia para valorizar essa questão do currículo etnográfico. Não sei se é uma tendência nordestina, não é? Mas me parece que Pernambuco também, acho que a discussão também está caminhando por lá dessa maneira. Hilma, eu queria saber de você o seguinte: a gente está aqui num seminário tratando de formação inicial, que é a questão do estágio. E aí, como você tem falado muito dessa questão da formação continuada, do contato de vocês com os professores na rede da Paraíba, como é que tem sido o contato com a formação inicial, com as licenciaturas? Você citou a estadual de Campina Grande, né? Acho que Campina Grande tem 2 ou 3 universidades públicas, né? 2, né? E como é que é esse contato do grupo que está pensando que fez essa proposta curricular, e esse espaço de formação inicial do professor, né, nessa questão do currículo das licenciaturas, porque a gente viu assim que o grande protagonista na sua fala é o professor. Sem ele, praticamente a gente não tem como adiantar essa base curricular. Com relação ao professor Raimundo, você fez muitas críticas a essa questão da base nacional, e você apontou, e a professora Conceição também, o professor Rafael, apontaram um pouquinho como é que foi esse processo, como é que tem sido esse processo aqui no estado de Goiás. Mas eu queria saber o seguinte: havia ou há possibilidade de lacunas de participação nesse processo de elaboração? Do mesmo jeito que a Paraíba, eu acredito que outros estados também têm conseguido esse espaço nessas lacunas de participação. Aqui em Goiás, isso não ocorreu? Bom dia. Meu nome é Varlúcia. Fui graduanda da casa, da Faculdade de História, com muito prazer, que a gente veio 50 anos da faculdade. E quando a gente pensa na questão num currículo, né, que agora o Estado de Goiás ele cria o DC de Goiás, que é uma adaptação, né, e a gente vê essa questão. E a Secretaria Municipal de Educação se propõe, a partir de 2019, já começou em 2018, mas se propõe, a partir de 2019, ter uma discussão do seu currículo. Então, já fazendo essa discussão. E aí, assim, para a gente é um momento assim, de colocar, de resistir, de discutir, né? Então, o que está posto é esse desafio. A gente, aqui na Secretaria Municipal, não a Secretaria, mas a Rede Municipal de Educação de Goiânia, ela tem uma história de luta, uma história de construção de um currículo, de propostas curriculares diferenciadas. Nós trabalhamos com ciclo de formação e desenvolvimento humano, então, nossa organização ela é diferenciada. Então, a base, ela praticamente engessa, ela não possibilita a autonomia que nós temos no ciclo. Então, essa é uma discussão séria que nós temos que fazer, senão nós perdemos a nossa organização, que para a gente é muito cara, né? Então, assim, são situações, desafios que nós vamos enfrentar a partir de 2019, entre outros, né? E a situação posta é com relação também ao Estado, né? A concepção que o Estado tem, né? Vem nessa discussão, e a ligação, vamos colocar assim, da equipe do Estado, a formação do secretário municipal hoje, que ele é oriundo do Estado. Então, assim,
o embate, a situação do município é uma situação que vai demandar, né, ali uma discussão, uma certa discussões políticas internas, né, dos professores, mas também das equipes internas da secretaria, né. Então, assim, nós estamos vendo um momento meio complicado a partir do ano que vem, né. Então, assim, ainda hoje nós temos autonomia nas escolas, mas a partir da discussão do documento municipal está posto aí um desafio, né, da manutenção da proposta do município, de que forma fazer esse diálogo com a BNCC. E aí é muito, muito bom ouvir, né, saber que a Paraíba tem um documento que para a gente pode ser um referencial, sabe, assim, de estudo, de ver como é que foi se organizando, para que a gente também possa buscar elementos de diálogo aqui na rede municipal. Só retomando um pouquinho a fala do professor Rafael, de a base, por cima ou por baixo. Professor Rafael, assim, eu acho que nós temos uns problemas gerais que vêm aqui para essa questão que o senhor levanta. Então, vou fazer uma observação aqui, evidentemente, depois eu posso apanhar ali no corredor, mas, enfim, é o preço que se paga. Eu acho que a gente quer as benesses do mundo socialista com as maravilhas do mundo capitalista. Vamos ter que escolher um ou outro. Né? Por que eu digo isso? Porque podemos ter o melhor dos mundos possível, mas acho que a gente, infelizmente, não vai ter isso. Por que eu digo isso? Porque, assim, a gente é cheio de defender o ensino da Finlândia, quer dizer, defender não, assim, ver como um bom exemplo, sei lá, da Austrália, do Japão, da Coreia do Sul, sei lá de onde mais. Sim. Mas o que esses currículos, esses sistemas, essas educações têm em comum? Educação 100% para o mundo da produtividade capitalista. E com consequência direta dessas avaliações externas. Consequência ou pré-consequência, enfim. E pouco espaço, a Finlândia talvez seja o caso mais isolado, que lá dá bastante autonomia para o professor dentro da sala de aula. Mas por outra razão que eu acho que justifica o porquê disso. Né? Então, e a consequência disso ou seja, a consequência dessa melhoria desses currículos, nesses exemplos que eu citei, é porque lá fizeram essa vigilância mais de perto de aplicação do currículo, tirando bastante essa autonomia do professor. Onde há exemplo de o professorado, o chão de giz, desculpa, como é que é a expressão que você usou? Da escola, né? Que organicamente se organiza por baixo e consegue colocar uma perspectiva em oposição ao governo, enfim, ao estamento de governança. Eu não conheço, por exemplo, Cuba, a gente sabe que é bastante centralizado o sistema lá, a base, a BNCC de Cuba é bastante centralizada. Não há essa democracia que a gente quer. Ok, dito isto, feito isto, acho que tem uma possibilidade de atuação aí para a gente pensar isso. Mas eu acho que é no futuro, assim, não sei quanto tempo no futuro, acho que a gente pode pensar. E onde eu acho que há a fresta de possibilidade? Repensar a formação, tanto inicial quanto continuada, do professorado. Isso. Porque aí a gente consegue dar condições para ele, de fato, ter argumentos de contrariar ou combater esse currículo que vem de cima. Num primeiro momento, ou seja, pensando hoje, 2018, e nos próximos anos vindouros, eu acho que nós não temos condição. Acho que a melhor solução é aquilo que a professora Hilma traz para a gente. É a gente ir lá na Fundação Lema e discutir. Né? Ver em que medida a gente consegue fazer uma contra-argumentação, porque os caras estão articulados com o governo nacional. Então, fica essa questão. Resumindo, a gente vai ter que pensar mesmo um professor mais orgânico, melhor preparado, e para que ele possa, ou seja, como um grupo, dar esse embate. O caso da Paraíba, eu acho que é emblemático, e a professora aqui, mais ainda, usar o seu exemplo aqui para citar esse caso. Ela falou que
ocupou várias posições de sujeito nesse processo, mas, na minha perspectiva de leitura, ela só tem um lugar de fala desde a primeira comissão da BNCC. Na casa dessa professora, a condição de professora. Ela não está falando, pelo menos não vim da fala dela como agente. Isso. Exatamente, mas eu não identifiquei na fala da professora Hilma. Eu vou chegar lá exatamente para complementar a fala da colega lá. Isso. Então, na minha perspectiva, isso é um exemplo do que a gente pode fazer. É exatamente o exemplo da nossa colega aqui. Ou seja, a gente pode falar do lugar institucional, mas tendo aquilo lá que os movimentos sociais chamam de lugar de fala. E o lugar de fala, da perspectiva que eu vi na professora hoje aqui, é de professor. Por que eu digo isso? Para falar de Goiás. Porque a professora perguntou, a professora que veio lá da Bahia, a gente sabe, por isso que a professora está aqui, inclusive, não é por isso não, mas sim, ela pode falar sobre isso. Depois que a Dilma foi tirada do poder nacional, o Concede e a Undime ocuparam, ascenderam a um protagonismo nessa discussão da BNCC muito grande. E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque Goiás é muito fala de trono acerca do Concede e acerca do Undime. Por exemplo, em termos de estruturação das equipes para pensar o documento de Goiás, vendo que a professora Hilma apresentou aqui, vendo o desenho de Goiás, em termos de estruturação mesmo formal, dos professores, das equipes, das coordenações, não creio que haja muita diferença do que foi lá na Paraíba. Mas o resultado, como eu pincelei rapidamente aqui, foi totalmente contrário, assim, o outro mundo. Resumindo, o desenho institucional de quem ia fazer isso, feito pela Undime na Paraíba e pelo Concede na Paraíba, e feito pelo Undime e pelo Concede de Goiás, o resultado foi outro. O que explica, contrariando o professor Doli aqui, data vênia, ou seja, a Undime tem uma limitação enquanto instituição. Pessoas são mais importantes que instituições, desde que tenha esse lugar muito marcado de fala, que é esse professor que eu falei para o professor Rafael. Acho que a Paraíba está... Bom, o Nordeste é vermelho, a gente já sabe, né? É outro mundo. Por acaso, eles pertencem ao Brasil, não sei até quando. Né? E na fala dela ficou mais claro que nós estamos mesmo... Daqui a pouco a gente não consegue nem entender que idioma é o nordestino. Que nós estamos mesmo... É outro mundo. Enfim, é isso. Bom, eu acho que isso, em linhas gerais, era isso. Obrigado. Eu vou começar pela fala dele, porque eu achei bem interessante. Seria assim, como que a Undime da Paraíba conseguiria fazer isso? Primeiro, tem um certo racha dentro da Undime. A secretária que eu trabalho foi oposição à diretoria atual. Na última eleição da Undime, a professora Yolanda foi candidata junto com o professor Alessio, exatamente porque pensa uma Undime diferente. Como as que chama sessões ou sessionais dos estados, ela é composta pelos próprios estados, e no Estatuto da Undime, elas têm autonomia, então a Undime da Paraíba vai para a discussão nacional, mas ela tem uma posição dentro da própria Paraíba. Então, isso já explica um pouco que a forma que a Undime é dirigida nacionalmente, hoje tem embates dentro da própria Undime. A fala do professor, quando ele coloca, é exatamente por isso, porque quando eu fui convidada pela Undime, o assento nessa comissão nacional era de professora. Então, quando eu aceitei da Undime, eu disse, eu vou. Eles me viram, foram 4 pessoas indicadas, no final ficou meu nome. Eles me viram pela minha trajetória profissional mesmo, de ser professora da educação básica, mas também trabalhar em gestão, ser de conselho, ser militante, ou seja, o conjunto. Mas quando eu disse a vaga é de professora, então meu assento lá é de professora. Eu acho que você percebeu bem. Só que a professora que vai articular a política pública, que é a gestão dessa implantação. Então, já explico um pouquinho, porque é a incógnita. A questão da professora auxiliadora é uma pessoa que tem, digamos assim, uma grande produção, inclusive acadêmica, que a gente também chegou a dar uma visitada, quando a gente escolhia, porque exatamente a gente não encontrava em nenhuma referência teórica algo que a gente queria.
Como a gente vinha na discussão já de indígenas, e os indígenas conseguem trabalhar essa questão de território, desses territórios étnicos educacionais, a gente disse, se a gente vai fazer um currículo nessa perspectiva para um território, para um espaço geográfico, que é a Paraíba, talvez o nosso melhor caminho seja tentar ir para uma coisa mais etnográfica. Aí a gente foi beber na antropologia. Então, de fato, professora, você matou a charada como um especialista de currículo. Onde é que elas encontraram isso? E tem uma terceira vertente de currículo, que são chamados de currículos marginais. Não sei se você conhece. Então, a gente deu uma visitada naquelas correntes que discutem esse currículo marginal e a gente disse, talvez o nosso caminho seja esse. A gente teoriza menos, tenta dialogar com quem já fez esses tipos de território, que já traçou uma política educacional com a concepção territorial, e a gente foi encontrar justamente nos indígenas e na educação quilombola, e na educação do campo. A gente leu também alguns teóricos de educação do campo, que trabalham dentro da diversidade, a parte mais filosófica mesmo, de pensar num território. Foi aí onde a gente bebeu. Tá? A questão que... Tá, meu amor. Não cheguei a ver o documento. A proposta curricular da Paraíba com detalhes, porque você deu uma pincelada. E só mostrei, né? Do ponto de vista da estrutura do currículo, né? Você disse, não é o conteúdo e o objetivo. É o objetivo que determina o conteúdo. Isso. Você falou. Então, esses objetivos, porque também a questão do currículo por objetivos tem assim, um certo ranço da taxonomia. De Brum. Né? Então, esses objetivos, vamos pensar, é um currículo de história, não é? É um currículo que está pensando a partir de um código disciplinar, que é o Código Disciplinar da História. Esses objetivos, eles foram pensando que você tomou como referência os processos etnográficos de construção de currículo. Porque, se você pensasse, vamos dizer assim, chegar num absurdo, pensar um currículo etnográfico, você não estava pensando em história, hein? Está pensando em antropologia. Certo? Vamos pegar a briga que nós temos com os antropólogos agora. A velha briga, né? Então, essa estrutura do currículo, eu estou falando, mas assim, já me preocupada que eu não vi como foi, quais são as palavras que indicam os objetivos, certo? Então, essas palavras que indicam objetivos e que vão estabelecer a relação com o conteúdo. Seria, vamos dizer assim, um modo de pensar que necessita de um recheio para ele se constituir como um modo de pensar dentro daqueles princípios que vocês elencaram. Multiétnico, multicultural. Então, coloca um ponto de interrogação nessa estrutura, porque, dependendo da concepção epistemológica dos objetivos, você vai causar um problema na estrutura de pensamento da metódica da história. Né? Porque é ela que vai nos dar a condição de pensar historicamente e não apenas opinar historicamente. Então, nessa relação, primeiro, o currículo etnográfico
pode, na sua natureza, levar aquelas coisas que o Tomás Tadeu fala, que ele tem uns rompantes, né? Que ele chega lá e fala assim, eu não sei por que eu vim, vocês me convidaram para vir aqui, eu não tenho nada para falar. Ora, francamente, né? O intelectual não se comporta dessa forma. Mas eu sou muito exigente com o intelectual. Então, o currículo etnográfico me pensa que é um currículo da antropologia, não da história. Eu acho que um currículo ele tem que apreender, não é, processos etnográficos de constituição do currículo, a territorialização. Desterritorializar o currículo também é uma outra processo. Então, justamente, vamos ver, o currículo da Paraíba, qual é o potencial que ele tem no sentido dele, sem falar, estabelecer essa questão da diferença do Nordeste, por favor, né? Eu moro no Sul, mas eu sou mineira, viu? O Brasil é complicado. Por favor. Mas, antes de abraçar essa causa, eu gostaria muito de discutir, talvez em outra oportunidade, essa perspectiva de estabelecer os objetivos e os conteúdos a serem, vamos dizer assim, os conceitos epistemológicos e os conceitos substantivos. Eu acho que o modelo de currículo que fez uma tentativa de avançar nesse sentido é o de Portugal. Não, eu não sei se o atual, mas acho que a Marília, a Helena, talvez, eu não sei se a Helena, participaram da elaboração desse currículo. Então, é aí que eu estou preocupada, certo? Eu não vi quais objetivos vocês estabeleceram, mas, certamente, eu acho que nem a primeira versão da base não se apropriou das pesquisas que existem sobre aprendizagem histórica hoje no Brasil. Simplesmente, aí eu vejo uma lacuna, simplesmente não se apropriaram e esqueceram de ler as teses e dissertações que existem no Brasil hoje sobre aprendizagem histórica. Falando do nosso grupo, estou falando do grupo lá da Kátia Budi, da Marlene Cainelli, são os grupos avançados de pesquisa sobre aprendizagem histórica no Brasil. Então, me preocupa os seus objetivos. Não vi, como dizia o Paulo Francis, não li, e a palavra objetivo não gostei. Vamos lá. Quando a gente se pegava nessas questões, a gente tinha um grande problema. Por exemplo, a gente usaria ou não a taxonomia de Bloom naquela parte dos objetivos mais conceituais, procedimentais, atitudinais. Então, a gente preferiu sempre os verbos nesses objetivos que fossem processos. E aí a gente não se apegou muito se eles eram conceitos, se eles eram procedimentos, se eles eram afetivos. A gente tentou, de certa maneira, romper um pouco isso. E essa concepção é porque a gente tinha a concepção de direitos de aprendizagem inicialmente. Em seguida, o próprio professor pedia para ajudá-lo nesses objetivos. Como é que eu traço um objetivo de aprendizagem, seja um plano de ensino, ou seja um objetivo de aprendizagem, que é um direito do aluno. A gente se pegou, muitas vezes, nessa confusão. A questão e a sua preocupação é pertinente. Inclusive, agora que a versão está lá no Conselho, e o Conselho abriu para, em janeiro, a gente ainda poder dar uma revisitada, talvez a gente consiga garimpar mais e até observar essas contradições que podem estar dentro do próprio documento, que eu confesso, a gente não teve muito tempo para estar olhando. A gente demarcou um lugar muito mais político, muito mais uma posição, do que mais no campo da epistemologia. Mas, como o Conselho ele é muito aberto, ele teve com a gente, e sabe das fragilidades também do documento, que eu não citei aqui, ele ficou aberto, ele dizia, as alterações que vocês fizeram, a gente também, posteriormente, desde que nós participemos, enquanto conselheiro, estejamos dentro do processo, a gente pode depois rever o documento, que é o caso das modalidades. Ele tem várias fragilidades ainda.
Certo? Então, na questão etimográfica, a gente usa mais, inclusive, dentro das modalidades, do que próprio dos outros componentes regulares. A colega falou como é que a gente fazia a formação inicial, como era esse diálogo. Né? É difícil. Foi difícil na base, foi difícil nos currículos estaduais. Porém, como a gente percebeu que a gente não tinha como os convites que a gente fazia às entidades das universidades, grupos de pesquisa, de mestrado, doutorado, não tinha, existia, de certa maneira, uma desconfiança, porque o nome base já dá uma desconfiança, e quando dizia, eita, o currículo, base na base, que bases são essas? Tá, para brincar aqui. Não, a gente não quer participar. Então, a gente usou outra estratégia. A gente foi para as pessoas, para professores individuais. Se a universidade não via institucionalmente, como foi que a gente fez esse diálogo? Em seminários. Um grupo, por exemplo, uma licenciatura em filosofia, abria um seminário, aí nos convidava para uma mesa. Aí a gente ia, abria, levava o documento e abria um diálogo. A gente vai, mas a gente quer uma oficina. Então, foi assim que a gente conseguiu, com a UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, nós tivemos, eu acho que 4 seminários. Nós fizemos na UFCG, 2, e na UFPB, a gente conversou com alguns, por exemplo, o professor Damião, que era do curso de História, foi um dos interlocutores. Né? Então, a gente foi ocupando esses espaços. E um lá, que foi o mais importante para a gente, foi o ensino religioso. Como a questão do Supremo Tribunal, trazendo aquela questão do confessional. E a gente teria que ter, e a gente não sabia fazer, até porque é muito difícil você traçar um ensino religioso, mas a Universidade Federal da Paraíba tem a licenciatura, a especialização, o mestrado e o doutorado. Então, um grupo deles foi quem, na verdade, articulou com os municípios que ofereciam ensino religioso já nos seus currículos, e eles foi quem elaboraram para a gente o ensino religioso do currículo da Paraíba. Então, foi uma interlocução super importante com a universidade. Eu, pessoalmente, tive em 3 meses lá, e eles tinham todo esse know-how, inclusive o professor Luzivaldo é um dos assessores do Conselho Nacional na diretriz que está saindo agora para o ensino religioso. Então, a gente conseguiu nessas articulações. Tá? A questão do currículo de cima, que alguém colocava. Então, nosso medo era esse, porque uma das críticas que sempre fazia é que o currículo normalmente é elaborado por esses consultores, seja do terceiro setor, como foi colocado aqui, que eles cooptam mesmo, e vão para cima porque eles têm uns interesses no material didático, afinal de contas, a Fundação Lema tem ações e tudo quanto é editora, a gente sabia do risco. Então, esse terceiro setor é muito forte nessa editorialização no país. E a gente também pensava sempre assim, se o currículo é para o professor da educação básica, então ele tem que ser o principal protagonista. Então, foi uma decisão mesmo de espaço nosso. Só que não era qualquer professor que a gente escolheu. A gente escolheu aquele professor que tinha uma trajetória acadêmica de sucesso. Então, ele tinha, de certa maneira, um diálogo já com a formação inicial. Eram professores que dão formação, eram professores que têm uma titulação, como eu expliquei inicialmente. Então, eles passaram por uma seleção e sabiam redigir, porque escrever um currículo não é fácil, gente. Tem uma outra habilidade, que é a escrita. Não é? E a gente conseguiu, na nossa comissão, ter uma revisora de língua portuguesa, que foi a professora Jeane, que era da rede estadual. Então, a gente foi, na verdade, ensaiando. A gente foi vendo que tinha sucesso. Por quê? Porque, desde o início, a gente sabia que a gente tinha autonomia do currículo. A gente ficou com essa palavra na cabeça. Se nós temos autonomia, vamos visitar o que é que a gente pode. Agora, óbvio que é um currículo que tem fragilidades. Ele demarcou esse lugar, de certa maneira, diferente de outras trajetórias, até de outros estados, mas, porém, ele tem essas fragilidades também, que a gente também pensa em rever, quem sabe o ano que vem, no diálogo que a gente vai ter com os municípios, na elaboração dos currículos. O de Campina Grande, que eu coordeno pessoalmente, a gente já vem desde 2015 fazendo, eu acho até que ele está mais avançado da Comissão de Campina do que o do próprio Estado. Como eu tive nos 2 espaços, eu acho o de Campina muito melhor, inclusive nessas concepções teóricas, porque lá foram por outro caminho também, que é outra mesa, a gente discute outra vez. Mais alguém? Fiquei sem responder. E que tem um limite.
Eu acho que tudo tem um limite, que vai ser na prática. A gente só pode dizer que esse currículo tem ou não sucesso quando a gente sentir que o professor, de certa maneira, eu vou usar a palavra dos movimentos, se empoderou. Ele sabe até onde é o que nós chamamos de prescrição, como direitos, mas ele tem que ter a parte dele, que é o protagonista. Como é que ele consegue dar essa aula, atendendo essa prescrição, que seja da base, que seja do currículo do território da Paraíba, que seja do PPP da escola. Então, tem algo que o professor tem que ter, que é a sua autonomia. A autonomia de escolher o material didático, dele perceber qual é a melhor estratégia metodológica. Apropriado. É tanto que a gente pensa nos cadernos. Do nosso plano da Paraíba, agora para captar de novo o dinheiro, a gente está pensando em uns cadernos de orientações metodológicas mesmo. E como deu certo fazer as oficinas, eu acho que nessa parte dos cadernos a gente vai convidar de novo as universidades para ver com o know-how que elas têm, se ela pode nos ajudar, principalmente nas partes das licenciaturas. É isso. Professora, eu acho que depois, eu imagino que a gente encerra, né, pelo horário. Professora, por favor. Bom dia, eu sou Marília, venho de Portugal. E, como há pouco a professora Dolinha falou do currículo de Portugal, só dar aqui uma pequena chega. Nós tivemos um percurso em que a área da educação histórica ora era chamada, ora foi afastada. Depende do movimento político que estamos a viver, naturalmente. É assim no Brasil, é assim em todo lado. Nesse momento, mas sempre fomos deixando sementes. E essas sementes teve a ver muito com o trabalho daquilo que nós chamamos a história substantiva e associada à história substantiva, implícita, está completamente engajada, aquilo que é da natureza da própria história, ou seja, da epistemologia da história. E nós não falamos em objetivos, porque nos faz lembrar muito taxonomia de Bloom e faz-nos lembrar a aprendizagem por objetivo, que tinha fins claramente industrializantes na preparação do operário acrítico que vai trabalhar para a fábrica. Aquilo que nós falamos é em aprendizagens. Já foram aprendizagens relevantes, já foram aprendizagens de várias ordens, agora chamam-lhe aprendizagens essenciais. Bem, para mim, tanto vale. O que é diferente é como o professor vai trabalhar, como você disse muito bem, no chão da escola. Mas este professor do chão da escola tem que saber que, para além de abordar o conteúdo, é necessário ele trabalhar a metodologia da própria história e é necessário que ele não se perca, porque se ele começa a perder muito, não tenho nada contra outras ciências sociais, mas se começarmos a querer também abordar tudo, não tarda, deixamos de ter história e passamos a ter ciências sociais ou estudos sociais. Esse é o perigo. E na Europa, isso existe em muitos países, em que acabou a história e passou a ser uma disciplina em que tudo é falado e nada é desenvolvido. E, portanto, eu creio que podia, às vezes, talvez ver aquilo que foi feito e como é que há esta articulação entre o conteúdo substantivo e estes conceitos epistemológicos, estes conceitos, eu não gosto de usar segunda ordem, porque senão parece que são menos importantes, e não, eles são mais importantes, eles são a nossa disciplina. E pode ser uma ajuda, fica só a ideia. Então, assim, a dica que foi muito importante a gente participar aqui, porque eu vou levar essas preocupações com a comissão, nessa fase que está agora, que é de análise pelo Conselho, e o Conselho Estadual ele fez uma coisa bacana. Ao longo das reuniões ordinárias, eles foram discutindo cada componente. Eles vieram conosco, e a versão preliminar, quando foi posta para eles, então eles tiveram problemas no entendimento do currículo de ciências e no currículo de educação física. Inclusive, alguns membros do Conselho até discordavam do que estava posto. Então, como eles perceberam isso, eles resolveram, então, a reunião lá dele do Conselho é toda semana, não é mensal. É toda quinta-feira, de 14
às 17 horas. Eles têm a estrutura do conselho lá. Eles têm primeiro as câmaras, é o primeiro momento, e depois eles vão para a plenária. Então, foi o que eles fizeram. Nas câmaras, eles convidaram alguns especialistas dessas áreas. E aí os especialistas foram discutindo e convidavam os redatores. Então, foi uma coisa que eu não falei, que ficou muito bacana, porque o especialista acabava dando algumas orientações, algumas sugestões para os redatores. Os redatores tinham autonomia, porque estava no contrato com a gente, algumas eles acataram, outros eles não acataram. Tiveram momentos de alguns embates e conflitos, principalmente em ciências e em educação física. Deixa eu até didatizar um de ciências, por exemplo. A base coloca as noções de química e física no componente ciência do 6º ao 9º ano. Isso é da base. Aí, no currículo da Paraíba, que era Isa e Luiz, que eram os redatores, então, eles mantiveram, só que eles fizeram algumas rupturas. Então, lá no conselho, na verdade, o especialista de currículo, que foi do currículo, no caso de ciências e de biologia, porque ele também era de biologia, apesar que o do médio não estava sendo tratado, ele queria manter a base. Ele achava que a estrutura bacana era da base, porque o aluno tinha essa progressão para não chegar no currículo do 9º ano com química e física. Ele já teria como objeto de conhecimento, porque como eram unidades na base, objeto do conhecimentos e habilidades, então, qual era? A unidade temática, que, por exemplo, vida e evolução, era unidade temática. Então, de vida e evolução, como é que se apresentava a química e a física? Essa noção, para didatizar um pouco. Então, foi bem importante esse diálogo com o conselho. Como está no conselho, e vocês deram essas dicas, agora eu vou voltar com essa, não vim só trazer, já estou levando também. Já sabem que eu participei dessa mesa e vou pedir às redatoras, às coordenadoras de etapa, para a gente, professora auxiliadora e a colega de Portugal e os outros que colocaram, para a gente dar uma revisada nessa questão epistemológica para ver se não tem muita contradição, porque é impossível um texto a várias mãos e voz não ter contradição. É impossível. Não é por conta dos componentes e do objeto de conhecimento de cada componente, que eles também têm um espaço de saber, né? Mas que a gente possa diminuir exatamente, pelo menos, os verbos, da forma de estrutura que está apresentada. Eu acho que vocês contribuíram muito para a gente levar esse olhar para essa revisão, até porque o Conselho disse que a gente estava aberto esse ano, 2019, pode revisar o documento quantas vezes quiser, desde que eles estejam, que eles acatam e levam para uma nova plenária para aprovação. Obrigada. Desde a década de 70, na Inglaterra, na Alemanha, depois foi em Portugal, Estados Unidos, Canadá, Espanha, estava acontecendo uma ruptura paradigmática da concepção de aprendizagem histórica, saindo dessa ideia de objetivos tirados da psicologia científica, da pedagogia científica, para a própria história. Nós, historiadores, sempre criticamos tanto a influência da pedagogia, não a boa influência, a má influência da pedagogia em nossa área. Na hora que nós temos a chance de enfiar no currículo, goela abaixo, uma mudança paradigmática, o que acontece? Não está acontecendo nada. Continuamos lá com os verbos. Que verbo? Verbo só existe um, aquele, o primeiro. Deixa eu só lembrar aqui, que ele vai me ajudar. A gente tentou fazer essa discussão na segunda versão, lembra? Com Itamar. Pronto. Quando a gente começou a discutir com o Itamar, aí o Itamar trouxe, professor, essa discussão. Foi justamente quando o nosso texto foi ressachado. A gente tentou levar, você realmente não percebeu na primeira. Na segunda, a gente fez uma incursão, não foi? Por essas teorias, inclusive a concepção era de ensino, de aprendizagem, ensino-aprendizagem. A gente viu da Argentina. Lembra aqui comigo? Não, a gente deu uma incursão. Isso. Diga assim, a gente começou a ver outras referências. Foi. A gente começou essas referências mais tradicionais, pegando da Argentina, de outro lugar, que era em ciclo e tal, e começamos a ver o do Chile, não foi qual foi o outro, lembra aí?
que era horroroso. Aí a gente começou a Austrália, porque lá tinha os aborígenes, aí tinha um pouco de identidade parecida com a do Brasil, por conta da diversidade. Canadá, a gente viu. Mas quando a gente tentou até romper com a história dos verbos, foi justamente quando a gente não foi aceito. Deixa ele dar uma explicada, porque a gente tentou, nós passamos, inclusive, 2 dias debruçados lendo esse material. Mas, na verdade, a coisa foi tão atropelada, gente, foi tão atropelada. Para mim foi um grande aprendizado, mas assim, nós fomos atropelados pelos acontecimentos. Por um lado, pelas questões políticas, que o próprio ministro era o nosso, nós tínhamos, eu digo, com o ministro que nós tínhamos, né, que se dizia um especialista em luminismo, e que nos atropelou, que era o Janine, que ele, na verdade, eu tinha um fogo amigo do Janine no grupo, na minha leitura. Nós tínhamos uma leitura corporativa dos colegas, né, que eu digo que fizeram a leitura, vou usar uma expressão um pouco chula, mas que eu digo brincando, né, mas como nós temos um grupo menor, eu posso falar, se emprenharam pelos ouvidos. Ouviu falar, não sabe o quê, e fizeram... Eu falei, a expressão é uma expressão bem popular. Se emprenhar pelos ouvidos. Porque não leram a documentação, e não li e sou contra. Foi um pouco isso. Então, nós fomos... Primeiro, havia uns prazos, nos convocaram. Eu, inclusive, quando eu cheguei lá, eu falei para a Hilma, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, literalmente, eu acho que eu não vou ficar nesse grupo. Fiz igualzinho. Por vários motivos. Eu tinha sido indicado pela CAPES, meu caminho foi via CAPES, pela minha experiência com a educação indígena e quilombola. Né? E eu dizia, eu acho que eu não tenho nada a contribuir. E depois de uma série de encontros que nós fizemos, prévios, mas que foi também muito, foi tudo muito... nós tivemos um seminário, eles fizeram um seminário internacional com a experiência... Os americanos são muito práticos, veio mostrando os gráficos, aí eu digo, agora mesmo é que eu não fico, porque não tem nada a ver. Eu vi o pessoal de informática fazendo uma série de gráficos, era o norte-americano, que fez uns gráficos e uma coisa, como se tivesse posto um algoritmo, como eles fazem hoje no Facebook ou no WhatsApp, como o fluxo, e aí a única coisa que ele me deu uma certa calma é que ele disse que conseguiram fazer em 1 ano, o que nós íamos fazer em menos de 1 ano. E aí eu digo, não, agora mesmo, cada vez que eu assistia as conversas com os colegas das diversas áreas, e, pasme, a área de história não tinha nem coordenador. Nós começamos com a Marisa, que não era da nossa área, e já começa da geografia. Então, foi tudo muito estranho. Eu tive, os primeiros momentos foram muito complicados. E aí, as pessoas da área, pelo menos tinha a Cláudia, né, que trouxe um grupo, mas o seu grupo, também, que foi complicado. Quer dizer, eu estou te falando agora dos bastidores. Porque aí veio ela, sim, claro, você conhece todo mundo, veio o Marcos Silva, e aí e depois o Mauro do Pará, e depois a nossa querida a Margarida com o Itamar, que também vieram de paraquedas, ainda inclusive de uma forma autoritária. Agora eu vou te falar a sensação, quando eu cheguei, os colegas diziam assim, esse pessoal, primeiro eles chegaram de uma forma, tipo, nós somos academia, nós somos doutores, sabemos tudo, e vocês não sabem nada. Isso, eles. Como eles sabiam que eu tinha vindo também da academia, mas nunca me coloquei nessa condição, né? Eu também tinha vindo com essa áurea, né? Mas eu não usei, eu não me identifiquei com isso. E eu me lembro que eu chego em Brasília, nós tivemos um almoço, aquele momento que a gente fala dos bastidores, os colegas dizem assim, está insuportável, eles estão chegando aqui como se eles fossem os donos do saber, e numa relação extremamente autoritária em relação aos demais, hierárquica.
Tipo, nós damos a palavra final, nós somos deuses e vocês são os réis mortais. E aí eu fiz de propósito, provoquei o professor e depois um colega que também chegou e disse assim, você já olhou o currículo dos colegas? Porque se é por produção e por titulação, você vai ver que os que estão aqui, o Leandro, o Giovanni, tem tanto quanto vocês que estão se achando... Exatamente. Então, é só para você perceber o tanto que foi complicado. A questão, a estrutura do conteúdo está espetacular. Quer dizer, em relação às outras. Sim, sim. Né? Como você disse, que houve uma asepsia, mas mesmo com a asepsia, a primeira versão, a estrutura de conteúdo era realmente atendia às questões fundamentais que estávamos discutindo na área. No entanto, a relação entre o conteúdo e o processo que leva à aprendizagem estava absolutamente arcaico. Sim. Certo? Então, a gente percebia. Quer dizer, não houve tempo de sedimentar. O que a minha crítica, a base, eu faço a crítica não pela negatividade, mas a primeira versão, que eu consegui ler do princípio ao fim, porque as outras eu já fui fazendo uma leitura dinâmica, mas o conteúdo, se tivesse apropriado das discussões que estão acontecendo no mundo inteiro, não é? O trabalho da Isabel Barca aqui no Brasil começou em 2003. Ela já veio, inclusive, aqui na Federal de Goiás várias vezes, né? Mas parece que há esse espírito corporativo que você fala, e certas pessoas têm a danação de pertencerem a corporações que não agradam muito outras pessoas. E isso tem que acabar. Ontem ainda falei assim, olha, no momento que a gente vive hoje no Brasil, por que a nossa área não se fortalece de uma forma mais orgânica? Que nós não juntamos, nós mesmos, para discutirmos as questões que nós temos pendentes, mas não. O espírito de corpo é o grupo do Rio de Janeiro, é o grupo lá da Margarida, é o grupo da Dolinha, é o grupo da Marlene, é o grupo da Cátia Bozo. Qual é? Entendeu? Que isso? Vamos parar com isso. Se na academia a história como ciência pode se dar o luxo de ter o grupo lá do Leandro, o grupo lá do Raimundo, na nossa área não pode se dar esse luxo. Nós não podemos. Nós temos que superar esses espíritos corporativos. Lá no Nordeste, você não pode falar o nome da professora Dolinha, porque se convida a professora Dolinha, está indo contra o professor Itamar. Mas, gente, o sol é para todos. O próprio Itamar, quando se integrou, eu falo porque foi a sensação, ele chegou com essa coisa de eu trouxe o que vocês não sabem. Foi um pouco isso. As nossas primeiras reuniões foram extremamente tensas. Depois, numa conversa, ele foi nos conhecendo e acho que aí ele viu assim, que não havia necessidade, que a relação era outra, mas, num primeiro momento, foi uma sensação de conquistador chegando, sabe, o cavaleiro, São Jorge no seu cavalo, à frente dos exércitos. Foi uma coisa salvando a pátria. Foi muito interessante. E depois houve, com a convivência conosco, e houve um esfriamento. A mesma coisa foi quando a Hilma chegou. Ontem a gente estava rindo, porque ela quebrou o gelo na grande reunião que nós tivemos ainda na CAPES, com todas as áreas, quando você fez uma poesia e
declamou num nordestinês, com aquele sotaque fortíssimo. O grupo, aí foi interessante, porque quebrou o gelo. As pessoas estavam assim, todas, sabe, postadas, o poder, estava todo mundo encarnado nos poderes de Brasília. E aí chega uma nordestina, faz Arretada. uma poesia arretada e usa um nordestinês, e aí foi um sorriso. Já tinham essas vaidades. Exatamente. E no primeiro momento assim, do grupo, como tinha essas pessoas que discutiam, até eu entendo, que até o Itamar, que já estava numa discussão anterior, o Marco Silva, que já estava numa discussão bem anterior, eles tinham realmente o que a gente chama de uma expertise, nessa linguagem mais de mercado mesmo. E a gente, que era da sala de aula, então a gente, em alguns momentos, era subestimados. Aí disse, não, da guia. Eu me lembro muito de guia, que era dos anos iniciais. É assim mesmo, essa relação é assim mesmo. A gente tem que agora tecer com eles o que é realmente conhecimento, saberes e práticas. Agora é o momento. Se a gente sair, é pior. Aí eu disse, eu vou fazer uma poesia. Aí fizemos os 3 dias e eu estou lá, fazendo o poema, fazendo o poema. Foi no último dia. Eu disse, pronto, agora eu vou dizer, na frente do ministro, inclusive o presidente da CAPES, disse, licença, me dê aqui. O que é que eu estou entendendo do grupo? Aí eu consegui captar aqueles que era a relação, que era os 2 segmentos, a universidade junto com a educação básica. O documento era voltado para a educação básica, nós éramos vozes e mãos também. Aí deu uma quebrada, mas foi interessante. Agora, no grupo de história, nós vivemos momentos muito bons, de muito aprendizado, muitas discussões, mas levamos o golpe. Muitas vaidades que depois foram diminuindo com a relação. E o que nos ajudou muito da educação básica foi Giovanni e Leandro. Porque, como eles estavam no mesmo patamar dos iluminados, mas não se colocavam no lugar, então eles acabaram sendo o porta-voz da educação básica. E, de repente, eles diziam, não, deixa a Rilma falar, deixa da guia. O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam? Como é na sala de aula? Como é a condição do professor? Isso dá certo? Isso não dá certo? Como é o ensinar? Então, a gente foi abrindo espaço de voz. E, no final, foi uma aprendizagem assim, fabuloso, né, para todo mundo. Eu acho que eles diminuíram a vaidade. Acho que a gente ganhou vaidade. Por outro lado, porque a gente também se empoderou de alguns espaços. E, no final, infelizmente, o nosso texto, que era o melhor, eu considero aquele texto último que a gente fez, muito bom. O texto dos mundos, a concepção que a gente foi travando de uma história comparada. Isso não era nunca numa perspectiva... tinha existido. Né? Nunca tinha existido. E, quando a gente ia para a discussão do ensino, que foi que Itamar trouxe para a gente, sim, mas qual é a concepção de ensino? E o conhecimento histórico? Como é que fica? Como é que está sendo a produção mundial? Ele tinha escrito um artigo, ele disponibilizou o artigo dele para a gente. Quando a gente começou a aprofundar, levamos o golpe, a versão nem passou. Foi isso. Agora, uma questão é que uma coisa é você se apropriar da teoria da aprendizagem por um texto. Outra coisa é você se apropriar pelo resultado das pesquisas. Nós temos que... desculpa eu insistir nisso. Nós temos uma produção de conhecimento, como Portugal tem, que está disponível em sites da CAPES, e lá em Portugal, no site lá das teses, dissertações, que por que esse conhecimento não é apropriado. Sabe? Eu não estou desqualificando o texto do meu colega, mas eu quero saber qual é a pesquisa que ele fez para produzir aquele texto. Certo? Porque você disse, eu falo do chão da sala de aula. Eu também falo do chão da sala de aula. Eu fui professora da escola básica há 20 anos, e estou na universidade há 27. Daí você soma 20 com 27, 47. Não é? Então, eu acho que cada um de nós vai dando a sua contribuição. E a contribuição das pesquisas na área de ensino de história, gente, ela é enorme, enorme. A Marília tem uma tese sobre a narrativa histórica na sala de aula de professores
que tem que ser lida, tem que ser apropriada. Pense, o que é um historiador vendo a questão da narrativa ser o principal foco da aprendizagem histórica. E isso mostrado por pesquisas. Olha, eu acho que nós estamos um momento muito bom da nossa produção, sabe, da nossa área de ensino. E nós precisamos pegar esse cabedal para virar senhor de engenho. E não ficar na senzala mais. Porque por muito tempo era a área que era mais... Da senzala, né? Da senzala. O ensino sempre era visto sempre como segundo, terceiro, quarto até quinto plano. Não é? E agora o ensino é o foco de todas as políticas públicas, então é na hora dele, de certa maneira, ocupar, né, seu lugar. Eu acho que a professora tem toda razão. Eu vou dar uma pesquisada e vou levar até essa sugestão para o grupo da gente lá. Porque, como a gente vai continuar na formação, a gente já... Eu já posso me despedir, né, pelo que eu estou vendo. Tá? Então, eu passo para ele. Não. Assim, eu agradeço mesmo a oportunidade e o diálogo aqui. Foi muito... As indicações que vocês deram, eu vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada até para fundamentar o nosso grupo lá. E vou levar essas sugestões para os 2 redatores, que são muito estudiosos, né, para eles já começar a ver como é que está o conhecimento do ensino de história. Né? Só para dizer que foi excelente o nosso encontro. À noite, nós temos um encontro também com a professora Maria Auxiliadora, convidar a todos para nos reencontrarmos à noite, para ouvir a professora. E essa é a velha questão dessa separação de ensino e pesquisa, que ainda continua muito forte. Aqui nós temos um grupo, e o que eu digo aqui, não é uma crítica, mas é uma crítica, vamos dizer, em que eu não tenho nenhum problema de falar para os colegas, a coisa de uma teoria, como se a teoria fosse um fim em si mesmo. Para mim, não existe essa separação entre ensino e pesquisa. A teoria não é um fim, é um meio. Ela é um diálogo com a realidade. Eu não consigo conceber isso. Nós estamos agora, nesse momento, refazendo o PPC do nosso curso de História, com uma resistência dos colegas, corporativa, disciplinar, e parece que eu estou revivendo tudo que nós... os impasses, os embates da base na escala micro, dentro da Faculdade de História, que ainda é muito conservadora. E que há um preconceito quanto à área de ensino, como se fosse algo menor. E é uma pena, porque nós temos um grupo bom, com pessoas interessantes, fazendo trabalhos interessantes na nossa faculdade, e que os colegas não ouvem, não conseguem dialogar. Então, e isso eu estou dando esse exemplo nosso, porque nós vivemos isso aqui, nesta faculdade, nesse local de fala nosso. Aí vai fazer currículo, parece que não existe. Não existe, exatamente. Tá? Então, até daqui a pouco nos reencontramos.